esse poder sublime que Jesus deu aos sacerdotes. Foi Jesus. Se nós cremos em Jesus, esse é o problema dos evangélicos. Se nós cremos em Jesus, nós não podemos não crer no que Jesus fez quando disse aos apóstolos: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês, apóstolos, padres, não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Para fazer isso, Jesus instituiu o sacramento da confissão. E Jesus disse: isto é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Se você não comunga. A missa não é um ritual simplesmente folclórico. A missa é o Calvário, é o sacrifício da cruz. O protestantismo, todo ele está baseado num ódio ao sacerdócio e num ódio à missa. Celebramos hoje o coração eucarístico de Jesus. Por quê? É esse amor que sai do coração de Jesus que nos dá a Eucaristia, a missa, e nos dá o sacerdócio. Isso é fundamental. Foi aí que começaram todas as revoluções, ao negar isso. Ao negar isso. Quando eu digo que os protestantes são visceralmente contra a missa e contra o sacerdócio, eu não estou dizendo por acaso, não. Leiam os escritos do próprio Lutero. Os artigos de Esmalcalda foram escritos pelo próprio Lutero, onde ele diz qual é a herança dele, o que é que ele... Vão lá, podem ir lá negociar com os católicos o que vocês quiserem, mas isso aqui não se negocia. O segundo artigo: a missa e o sacerdócio é um ritual blasfemo. Portanto, protestantismo e ódio ao sacerdócio e à missa são sinônimos. Além disso, veio, então, primeira coisa, não ao sacerdócio. Aí depois, 300 anos depois de Lutero, veio a Revolução Francesa. E o que é a Revolução Francesa? Ódio a Jesus. Jesus não tem nada de mais do que as outras religiões. Qual é a religião da Revolução Francesa? É a religião maçônica. É essa religião que infelizmente está na cabeça da sociedade inteira. Gente que nunca pôs os pés na maçonaria tem essa mentalidade. E qual é a mentalidade? Todas as religiões são boas. O importante é crer em alguma coisa. O que é que você fez? Jesus foi para a lata do lixo. Jesus não é Deus que se fez homem. Jesus é um homem iluminado, como Buda, como Maomé, como Confúcio. Mas nós, católicos, cremos que ele é Deus que se fez homem. E que esse homem está vivo naquele pão consagrado pelo sacerdote na Eucaristia. É Deus. Na hóstia tem um homem vivo, de verdade. Mas então, começamos. Não ao sacerdócio e à missa. Segundo passo, não a Jesus. Todas as religiões devem ser tratadas por igual para que não haja guerras. Para o bem da paz da humanidade, todas as religiões são iguais. Tudo igual. Não convertam ninguém ao catolicismo. Não convertam ninguém ao protestantismo. O cristianismo começa a ser perseguido como uma doença da humanidade. Na Revolução Francesa, o cristianismo começou a ser perseguido como uma doença da humanidade. Não convertam as pessoas. E vocês acham que a religião de vocês é melhor? Porque Jesus é Deus e nas outras religiões não tem um Deus homem. Não ao sacerdócio e não à missa, 500 anos atrás. Não a Jesus, 200 anos atrás. Veio não a Deus. A Revolução Comunista. E na Revolução Comunista, Deus começou a ser o problema. Crer em Deus é uma alienação. Nós não podemos agora falar de Deus. A sociedade é laica. Os crucifixos precisam ser tirados dos tribunais, porque vocês estão fazendo a apologia e impondo aos outros a religião. E a pessoa que não crê, ela é obrigada a crer? Então nenhum monumento, nenhum sinal de fé se impõe atrás da ideologia tal do Estado laico, do Estado ateu. Só quem pode manifestar suas convicções em público sem ser perturbado são os ateus. Se um ateu vier na Câmara dos Deputados e fizer um discurso ateu, ninguém diz nada. Mas se alguém fizer um discurso de quem crê em Deus, começa o chilique, começa o esperneio, começa a reclamação: o Estado é laico, o Estado é laico. Mas, meus irmãos, o ateísmo é uma atitude religiosa. Portanto, o nosso Estado não é laico. O nosso Estado é ateu. Ele defende uma religião. Quando existe uma religião, uma atitude religiosa que é privilegiada e tem mais direito do que as outras, esse Estado é religioso. Ele defende aquela religião. E a religião que o nosso Estado defende chama-se ateísmo. Experimente um professor na escola falar de Deus. Se for escola pública, ele está arriscando seu emprego. Se um professor falar de ateísmo na escola pública, está de boa. Universidades e assim por diante. Não preciso aqui me delongar. 500 anos atrás,
O sacerdócio e a missa? Não. Protestantismo. 200 anos atrás, Jesus? Não. Indiferentismo religioso da Revolução Francesa. Com o marxismo, há 100 anos atrás. Deus? Não. E vocês acham que parou por aí? Não, não parou por aí. Porque nós estamos vivendo agora, não é 100 anos atrás, é agora. Estamos vivendo a quarta revolução. O homem não. Com a ideologia de gênero, nós vamos nos transformando em mutantes. Com o ecologismo radical, nós vamos nos transformando no câncer do planeta Terra. O homem, não. É o homem quem prejudica o planeta. Precisamos controlar a população do planeta, os homens têm que diminuir. Então, a família natural, como Deus a criou, precisa também ser destruída. Vamos promover diversidade sexual, porque diversidade sexual promove menos nascimento de seres humanos. Quanto menos nascimento de seres humanos, melhor. O homem vai se transformando numa caricatura. Nós já nem reconhecemos mais o que é o homem. A cultura dos nossos filhos é a cultura da mutilação. Se mutilar. Nunca, na história da humanidade, houve tantos suicídios de jovens, de adolescentes. Nunca, na história da humanidade, houve tantos jovens, até crianças, deprimidos. Deprimidos, sem futuro, sem sonho. Quando eu era criança, toda criança que você encontrava, você perguntava: o que é que você vai ser quando crescer? Hoje essa pergunta tornou-se ofensiva, e você está incomodando a criança, e o sujeito com 40 anos ainda não sabe o que ele vai ser, não quando crescer, porque crescer ele não cresce mais. O que é que você vai ser antes de morrer? Vai conseguir ser alguma coisa antes de morrer? Ou simplesmente a vocação da humanidade é a morte, porque nós estamos numa cultura de morte, numa cultura de destruição do ser humano? Meus queridos, essa é a narrativa da longa marcha da vaca para o brejo. 500 anos atrás, tudo começou quando nós começamos a negar que o homem-deus está no altar, nas mãos de um outro homem. Os sacramentos da Santa Igreja, que durante 1500 anos mantiveram o eixo da civilização ocidental. Nós queremos celebrar essa Santa Missa do Divino, Santíssimo e Eucarístico Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque de Deus que se fez homem brotou o dom do sacerdócio e da Eucaristia. E você tirando o sacerdócio e a Eucaristia, se você não tiver mais fé, que é Jesus de verdade no sacrário, ali tem um ser humano, aqui dentro do sacrário tem um ser humano vivo, mais vivo do que eu e você. E que este ser humano é Deus que se fez homem. Se você não crê nisso, se você não crê que através das mãos do sacerdote, só do sacerdote validamente ordenado, é que vem esse Deus vivo entre nós, o mundo perde o seu eixo. Começamos não ao sacerdócio, isso parece inofensivo. Depois vem não Jesus, isso parece tolerante. Depois vem não Deus, e isso parece estranho. E depois vem não homem. E quando chega o não homem, já é tarde demais para entendermos onde é que nós perdemos o trem da história. Foi quando nós abandonamos a nossa santa religião, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Rezemos, meus irmãos.